Boa noite, pessoal. Boa noite. Nós vamos fazer hoje, nós vimos um conceito básico de transistores na aula passada. E nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Tratando com transistores, tá? Para a gente entender o conceito de transistores. Lembrando que na segunda unidade nós vamos misturar mais os componentes. Então, por exemplo, vai ter transistor, vai ter diodo, tá? Tudo no mesmo circuito, tá? Para que a gente possa entender e também conseguir fazer a montagem, né, dos projetos, né, de forma prática. Um transistor, para que ele funcione, nas três regiões que nós vimos, que são elas: região ativa, de corte, de saturação, ele precisa ser polarizado. O que é ser polarizado? Você precisa alimentar o transistor, né, na verdade, o circuito ao qual o transistor está conectado, com potenciais combinados com resistências elétricas, para que esses potenciais aqui que nós chamamos de VB, que aqui é a base do transistor, VE, que é o emissor, e VC, que é o coletor, a relação desses potenciais precisam ser de tal forma que polarize o transistor da forma que você quer. Resumindo, eu quero que o meu transistor funcione como uma chave aberta. Então você precisa fazer o cálculo desses resistores para que ele esteja assim. Então esses resistores, eles são projetados para que ele funcione dessa forma. Agora eu quero que ele fique com uma chave fechada. Você precisa também modificar, seja tensão ou resistência, para que esses potenciais mudem e aí você tenha essa configuração. Eu quero que ele funcione como um amplificador. Você precisa modificar tensão ou resistência, tá? Então a configuração vai resultar na operação do seu transistor, de forma que você vai ter a função desempenhada pelo transistor no circuito, tá? A função desejada vai depender desses resistores aqui. Então cada valor que eu coloquei aqui, ele é projetado, tá? Nós não vamos entrar nesse mérito de projetar os resistores de um transistor, tá? Não é nada de outro mundo, mas a gente não vai entrar nesse mérito até para que a gente veja mais conteúdo e também faça parte prática, tá? Porque isso aqui é um mundo, a gente não vai se aprofundar em tudo, senão a gente não vai ver, né? A disciplina ela não permite, né, o tempo. Mas a diferença desses potenciais é quem vai determinar a operação do transistor. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos apenas fazer o cálculo dessas correntes aqui, IB, IC e IE. Ou seja, nós vamos fazer uma análise de malha. Basicamente é isso que nós já estamos fazendo. Qual é o objetivo? É que você calcule aqui na teoria, para que na prática você veja se aquele valor de corrente ou de tensão ele está sendo igual, né? Se está sendo próximo, na verdade. Então vamos lá. Como é que você calcula as correntes de um transistor? Ele deu os potenciais e os valores das resistências, tá? E lembrando que quando você tem o transistor nessa configuração, na setinha apontando para baixo, a corrente vai estar apontando na mesma direção
e você coloca um N onde está a setinha, onde a pontinha está acertando. Então aqui ele vai ser NPN. Então é um transistor NPN. Lembrando que NPN ele também pode ser PNP, onde a configuração dele vai ser com a setinha invertida. Diz respeito aos materiais P e N que são usados no seu modelo construtivo, tá? Ou seja, na física dos semicondutores. Mas a gente não vai entrar também nesse mérito aqui. Então, se você tem um transistor na configuração NPN, com a setinha para baixo, aí você já coloca a corrente para baixo. O sentido dessa setinha vai determinar o sentido da corrente. Tá bom? O que é que eu preciso entender mais? É que a base do transistor é como se fosse um nó. Como se fosse não, é um nó. E na lei de Kirchhoff para as correntes, a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem. Ou seja, IE está saindo e B e C está entrando. Então IE, que a gente já viu aqui, IE é igual a IC mais IB. Então isso seria uma equação, tá? Sendo que nós temos aqui fazer análise da malha. Análise da malha. Quando nós olhamos aqui o transistor dessa forma, você pode percorrer duas malhas diferentes. Você pode percorrer do 10 volts até o terra e do 15 volts até o terra. Aqui é como se fosse um prédio. Imagine que tem um prédio, né, que ele tem aqui, ó, ele tem aqui duas alturas. Uma pessoa está aqui nessa altura e a outra pessoa está aqui, tá? Então essa pessoa aqui é como se fosse esse potencial de 15 volts. E essa pessoa aqui que está mais abaixo é aquele de 10 volts. Você pode fazer uma análise desse carinho descendo e análise desse carinho descendo também. Mas ambos vão chegar onde? No mesmo lugar. Tá? Mas as análises vão ser diferentes. Então eu tenho duas malhas diferentes. Eu tenho essa malha, né? Vamos colocar assim. Deixa eu pegar uma aqui. Então eu tenho uma malha, tá? Vou chamar de malha 1, e eu tenho a malha 2. Eu tenho a malha 2. Como é que nós fazemos essa análise? Vamos analisar aqui a malha 1. A malha 1, você tem a diferença de potencial dessa resistência aqui, a diferença de potencial da base para o emissor e a diferença de potencial desse resistor aqui, tá? Então, fazendo a malha 1, fazer aqui, ó, malha 1, você tem essa configuração, ó, preste atenção, 10 volts, aí vem aqui uma resistência, vem aqui a base do transistor e vem aqui a resistência. Então nessa malha 1 eu tenho aqui, ó, aí eu vou nomear aqui de R1 e aqui eu vou chamar de R2. Então eu tenho aqui o VR1, eu tenho aqui VDE e eu tenho aqui VR2. A soma desses potenciais tem que ser igual a 10. Por quê? Porque 10 é a altura, né? Aquela altura que eu mostrei aqui do prédio, por exemplo.
Então na malha 1 eu vou ter VR1 mais VR2 mais VBE igual a 10. Que é a malha 1. Tá? VR1, primeira lei de Ohm. A tensão é igual a quê? VR1, a tensão pela primeira lei de Ohm é igual a quê? A resistência vezes primeira lei de Ohm, pessoal. Tensão é igual a quê? R vezes I. Beleza? Primeira lei de Ohm. Tensão, diferença potencial, é igual a resistência vezes corrente. Qual é a resistência aqui? R1. Qual é a corrente aqui? IR. Então vai ser R1 vezes IR. Todo mundo entendeu essa parte? Mais VR2. Poderia inverter aqui, não foi? Dá no mesmo, tá? Mas para não confundir, eu vou mudar aqui, tá? Mas é a mesma coisa. Professor, se a queda de tensão seria mais, não menos? Hã? O quê? Se a queda de tensão ali não seria menos, não? Não, isso é a análise que a gente fez de malha, não é? Onde eu estou saindo do terra, eu vou somando os potenciais e vou chegar no máximo. Né? R1 vezes IE mais VBE. A queda de tensão de VB e E, essa diferença a gente viu na aula passada que vale 0,7 volts. Então, 0,7 mais VR2. R2 vezes IB. Olha IB ali. IB. Isso aqui vai ser igual a 10. Então, essa equação aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar R1 vale 1,5 kΩ. Essa anotação, quando o K está no meio, você tem assim 1,5 kΩ. Quando você tem essa anotação aqui, tá? Se você tivesse assim, por exemplo, 4K7. Isso aqui é igual a 4,7 kΩ. Se tivesse assim 5K9, 5,9 kΩ, beleza? Então 1K5 é 1,5 kΩ. Posso entender também como tem 500 ohms? Sim, porque vai multiplicar por 1000, né? É só multiplicar por 1000. Ó, 1,5 vezes 10 elevado à terceira. Vezes IE. Esse 0,7 vai passar para cá. Aí esse R2 fica. R2 vale 10, né? 10K. E 10K é 10 elevado a 4, né? 10K é 10 elevado a 4, beleza? Todo mundo está enxergando isso ou não? 10K é igual a 10 elevado a 4. Tá? Por quê? 10 vezes 10 a terceira é igual a quê? Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e somos expoentes, tá? Então 10 elevado a 4 vezes IB igual 10 menos, fazer direto aqui, 10 menos 0,7 dá quanto? 9,3. Então a gente chegou em uma equação, tá? Então aqui eu tenho a equação 1, aqui eu tenho a equação 2, e a equação 3 a gente vai tirar, nós vamos tirar da outra malha, tá? Vamos tirar aqui da outra malha. Já dá para a gente calcular alguma coisa aqui? Agora aqui, ele
ele não dá o... Eu acabei esquecendo de pegar o ganho do transistor. Vai precisar do ganho do transistor. Aqui vai precisar do ganho do transistor. Eu vou colocar aqui o ganho assim. Precisa do ganho do transistor, tá? Então todo transistor, acabei esquecendo de colocar. Todo transistor ele tem um ganho. Ele tem um fator amplificador, não é? É beta. Você vai ver na literatura como beta, ou também chamado de HFE. Que é o ganho dele. É o quanto de corrente ele consegue, vamos dizer assim, amplificar. De forma geral, tá? Então, o ganho do transistor, normalmente, ele é maior do que 100. Tem transistor que vai ser maior, transistor que vai ser menor, mas em média a gente pode considerar que é 100. Tá? E esse ganho, ele eu vou colocar aqui do lado, ele é a relação da corrente do coletor dividido pela corrente da base. Dividido aí pela corrente da base. Ó, aqui você tem uma relação onde normalmente o ganho é grande, a corrente de coletor que está no numerador ela é muito maior do que a corrente da base que está no denominador. Então, no transistor, normalmente essa corrente da base vai ser o quê? Pequena. Então, por exemplo, se a corrente do coletor for na faixa de miliampere, a corrente da base vai ser na faixa de microampere, em termos gerais. Tá? Então, a corrente da base ela sempre será menor, muito menor. Isso permite, isso eu falei quando estava falando de transistores, isso permite que você consiga fazer um controle com um sinal eletrônico, por exemplo, a porta digital do Arduino aqui, você consiga controlar o motor aqui. Por quê? Porque a corrente da base é pequena, então ela não vai danificar a porta do Arduino, por exemplo. E aqui você consegue fazer o controle de um motor, de algum outro componente que necessite de mais carga. Tá? Pois bem, sendo que eu tenho essa equação, tenho aquela que eu descobri, agora eu tenho a malha 12, né? A malha 12 aqui. Na malha 2, você vai ter que ver, vou chamar ali também de VR1. Normalmente esse resistor aqui é chamado de RE, acabei esquecendo, que é a resistência do emissor, a QRB, resistência da base, e a QRC, resistência do coletor. Tá? Aqui vai ficar VR1 ou VRE, mais. Veja, aqui, como eu vou seguir agora nessa malha, você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença desse potencial do coletor para o emissor. Aí você vai ter um novo termo aqui chamado de VCE. Mais VCE, mais VRC, que é essa resistência daqui. VRC. Mais VRC igual a 15. Então você foi somando, ó. Soma esse potencial, mais esse potencial, mais esse potencial. Essa diferença de potencial. V, tensão desse resistor, diferença de potencial daqui, mais diferença de potencial daqui, tem que dar isso aqui. Você vai somando as diferenças e tem que dar o total. VR1, nós já fizemos, é 1,5
vezes 2 elevado à terceira, vezes IE, mais VCE e VRC. VRC é RC vezes RC. Vou colocar já o valor. RC é 5,6 vezes 10 elevado à terceira vezes IC igual a 15. Então aqui a gente chega na outra equação, tá? Aí agora como é que você vai fazer essa redução? Você precisa aqui encontrar, substituir essa equação aqui, tá? Aí lembra muito do que nós já fizemos no exercício de malhas, que a gente pega uma equação e substitui na outra, tá? Então eu vou pegar essa equação, beta igual a IC dividido por B, vou substituir em alguma dessas aqui, sabendo que beta é igual a quanto? A 100, tá? Professor, esse beta é a corrente máxima dividido pela corrente. É a corrente do coletor. Máxima. Não, é a corrente que passa aqui nesse terminal. É a corrente do coletor. O ganho do transistor. Assim, na verdade é o seguinte, a corrente maior vai ser IE, né? Porque IE é igual a IC mais I. Entendeu? Mas chega a ser desprezível, né? Por quê? Essa corrente do IE. Não, IE é a maior corrente. Não. Porque IE é a soma. A corrente de base é Ah, sim, ela é pequena. Ela é pequena que... calculista que até despreza isso aí. Dependendo da análise que você está fazendo, você pode desprezar, mas depende da análise. Entendeu? É igual a gravidade lá, não é toda vez que você pode igualar a 10. Tá? Vai ter situações que você vai precisar colocar 9,8 na metros por segundo ao quadrado da gravidade. Então vai depender do contexto. Tá? Sim, aí como é que você faz aqui? Nessa equação, ó, presta atenção, aqui nessa equação, IE é igual a IC mais IB. Então você pode fazer dessa forma aqui. Você pode substituir aqui, ó, 1,5 vezes 10 elevado à terceira. IE vale quanto? IC mais IB. Mais 10 elevado a 4 vezes IB igual a 9,3. Mais, ó, IC, B e B. Mas eu posso usar agora essa outra equação para eliminar mais uma variável. Eu vou ficar só com uma enquanto o valor. Tá? Então, por exemplo, vamos ver o que é que fica mais fácil para a gente aqui, para a gente facilitar a nossa vida. Beta, eu posso fazer o seguinte, ó, IC, assim fica mais fácil. Ó. Beta é igual a IC sobre B. Deixa eu colocar aqui. Ó, beta é igual a IC sobre IB. IC é igual a 100 vezes IB. Ou seja, só que substituir 100, colocar aqui, IB passa multiplicando, então fica IC igual a 100 IB. Tá? Então substituo aqui agora 1,5 vezes 10 elevado à terceira, IC mais IB. IC é quanto? 100 IB. Mais IB vai dar quanto? 101 IB. Entendeu ou não? Ó, 100 IB mais IB dá 101 IB. É como se fosse lá na matemática. Ó, lá na matemática, se você tivesse assim, 100x mais x vale quanto? 101x, certo? Você pode somar a variável, né? Porque ela é, aqui está na mesma
Mesmo coeficiente. 10 elevado a 4 de B igual a 9,3. Ora, agora eu posso encontrar IB. Só tem IB agora. Agora dá para encontrar o valor. Quanto é que vai ser o valor aqui? Aqui, como o nosso amigo disse, tá? Eu poderia desprezar, tá? Mas como eu estou calculando de B, né, o valor exato de B, eu não vou desprezar aqui o valor de B. Então tem que calcular. Quanto é que dá 1,5 vezes 101? Quem pode fazer essa conta? 1,5 vezes 101. 151,5. 151,5 vezes 10 elevado à terceira e B mais 10 elevado a 4 de B igual a 9,3. Ora, preste atenção aqui, ó. 10 elevado a 4, se eu colocar 10 elevado a 3 aqui, tá? Vai dar o mesmo aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó. 10 vezes 10 elevado a 3, concorda? Ó, 10 elevado a 4. Estou fazendo o processo inverso agora que eu fiz, né? 10 elevado a 4 é igual a esse aqui. Então aqui agora eu posso somar, ó. Vou repetir aqui. Igual a 9,3. Joga para cá. 10 mais 151. Por que eu posso somar? Porque eu deixei aqui o mesma extensão. Eu posso somar. Então vai ficar 161 vezes 10 elevado à terceira e B igual a 9,3. Logo, IB vai ser igual a... Divide aí, por favor. 9,3 dividido por 161,5. Tá bom? A lista está se aplicando, como você pode somar? Tá tudo simplificado, né? Não, mas aí qual é o seu nome dele? Ah, onde tem essa número? Aqui não soma. 10. Tem paciente está se aplicando como? Não, estou somando então. Quem tem? 10 mais o Como 151. esse 10 está multiplicando aqui, não pode somar. Não, então, mas aí eu estou mantendo o termo que multiplica aqui, ó. Olha aqui, ó. Estou colocando evidência. Estou colocando evidência aqui, ó. Vai ser 150. Aqui, ó. Estou colocando evidência aqui. 10 elevado a terceira B, 10 elevado a terceira B, 10 elevado a terceira B. É como se fosse X ali, ó. Olha para lá. Olha para lá ali. Ó, 6X mais X. Aí eu posso somar. Porque é X. É como se isso aqui fosse X. Entendeu? É como se fosse X aqui. Aí eu posso somar. E vai dar quanto? Deu quanto? 0,057. 0,057. É isso? Isso. Ó, esse 10 elevado à terceira passa dividindo, aí fica quanto aqui? Menos 3. Certo? Porque esse 10 elevado à terceira desce dividindo, fica menos 3. Então, IB vai ser igual. Vamos dar a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3. Vai ficar menos 6. Então vai dar 57 microamperes. Tá? Eu sou pagando, você vai pagar. 57 microamperes. Ali é B. Sendo que eu sei que beta é igual a C sobre B. Então vai ser, ó, beta é igual a IC sobre IB. IC é igual a beta, que é 100, vezes IB, que é 57 microampere. Micro é 10 elevado a menos 6. Então eu vou ter aqui IC igual a 5,7
miliampere. Tá? Já fazendo uma manipulação com o 10 e as vírgulas, dá esse valor. IE vai ser quanto? IE é igual a IC mais IB. Aí preste atenção aqui como fazer IC vale quanto? IC 5,7 miliampere. Quanto é que vale B? Microampere. Eu posso somar? Não. Exatamente. Por que eu não posso somar? Porque eles são de unidades diferentes. Não é? Ele tem multiplicadores diferentes. Eu não posso somar. Então o que é que você faz? Você precisa deixar com a mesma unidade para somar. Exatamente, eu vou converter um dos dois. Como eu sei que o IC, o IE, vai dar na ordem de grandeza de miliampere, eu vou converter aquele carinha lá para miliampere, porque eu já tenho o resultado final. Então vai ficar 5,7 mais, para converter para miliampere, miliampere é isso aqui, ó. Tá? É o 0,057. 0,057. Está tudo em miliampere agora aqui. Então IE vai ser igual a 5,757 miliampere. Tá? Então, como vocês viram, o que dá mais trabalho é você encontrar o quê? Uma corrente. Depois que você encontra uma corrente, né, desse trabalho todo, aí as duas correntes ficam mais fáceis para encontrar. Mas o trabalho maior que dá é você fazer toda essa montagem, fazer todos esses cálculos, substituir uma equação na outra para depois encontrar uma corrente. Mas encontrando uma, você encontra as outras também. Tá? Lembrando, aí por que eu montei essa aqui? Existem situações que você vai precisar calcular esse VCE. Por quê? Esse VCE é a tensão do coletor para o emissor. E o transistor, ele tem uma tensão VCE máxima. Não é? Aí isso está no datasheet do transistor. Então, por exemplo, se ele fosse colocar uma tensão máxima, ele pode queimar. Então é muito importante, em alguns casos, calcular aquele VCE. Tá? Dependendo dessa resistência que você coloca, você pode colocar uma tensão e você pode queimar o transistor. Então, assim, esses parâmetros é muito importante calcular, porque você vai saber se aquele componente vai suportar ou não o seu circuito. Certo? Bom, professor, o senhor podia botar só um verdadeiro igual assim, aqui na foto, para... Apaguei? Eu só queria dizer aí, o que é VCE, VRC, eu não consegui calcular isso aí. VCE é a diferença entre o coletor e o emissor. Não é? VCE. A diferença do coletor para o emissor. O coletor para o emissor. E o VRC. E o VRC é essa diferença aqui. É a diferença de potencial desse transistor. Desculpa. A diferença de potencial do resistor do coletor. Esse resistor está aqui em cima. Esse resistor aqui. Então o VRC é isso aqui. VRC. Essa é a diferença de potencial aqui. Tá? E o outro é no meio ali, né? Oi? E o VCE E o VCE é